Fala galera, tudo certo? Olha só, na aula de hoje nós vamos falar sobre as viroses, né? Na aula passada a gente já falou sobre algumas delas rapidamente, mas hoje eu vou falar um pouco mais detalhado para vocês sobre cada uma das viroses que a gente vai conhecer, os seus agentes etiológicos, os métodos de transmissão, os sintomas e as principais medidas profiláticas. Vamos lá? A primeira virose que a gente vai falar é a poliomielite, também é chamada de paralisia infantil. Ela é causada por um enterovírus, é o nome do vírus que causa essa doença. Ele é um vírus de cadeia simples, olha, single strain RNA, um RNA positivo que já vai codificar para a proteína. Ele é um vírus envelopado também que apresenta uma membrana de lipídios externa ao capsídeo com glicoproteínas que vai auxiliar no reconhecimento desse vírus nas células que ele vai hospedar. A principal forma de transmissão da poliomielite é o contato com a saliva ou as fezes do indivíduo que é portador desse vírus. Tá? Pode ser tanto transmitido pelo contato com secreções orais ou também você trazer restos de fezes, né, que você manipulou alguma coisa suja e levar à boca. Então é uma transmissão do tipo oral fecal, tá bom? Os principais sintomas, os sintomas iniciais da poliomielite é dor de cabeça e garganta, tá? Porque esse vírus ele vai se desenvolver na parte oral, né? Por isso dá dor de garganta, tá bom? Depois que ele infectar a parte oral, ele vai para o intestino, do intestino vai para todo o corpo, e aí ele vai causar náuseas e também febres. E num caso mais avançado dessa doença, né? Quando o vírus já está se espalhando pela corrente sanguínea, ele vai atingir o sistema nervoso, tá? E no sistema nervoso, ele vai influenciar no contato do sistema nervoso motor, né? A relação, a conexão entre o sistema nervoso central e a musculatura. Então, leva o indivíduo portador a perder os movimentos musculares, né? Ou dar uma certa atrofia muscular. Então, por isso que a gente chama de paralisia infantil. Essa doença ocorre basicamente em crianças, né? E tem essa característica, tá bom? Uma medida profilática da poliomielite é a vacinação, né? Existe a vacina já contra a poliomielite, certo? E também a principal medida é o saneamento básico e a higiene, evitando entrar em contato com os fluidos corporais de uma pessoa que já tenha, seja portadora desse vírus, e também mantendo a higiene de alimentos, né, que porventura não venha a estar contaminado com esse vírus, tá bom? Vamos lá. Mais uma virose, a raiva. Essa aí algumas pessoas conhecem, né? Basicamente a gente relaciona a raiva com os animais, né? Assim vamos entender. A raiva é causada por um lissavírus, ele é um vírus RNA negativo, né? Então ele não codifica diretamente para proteína, então ele tem que ter aquele processo de ser replicado para um RNA positivo, né? Para esse RNA positivo ser codificado em proteína, tá? É um vírus também envelopado, que apresenta suas glicoproteínas, né? E essas glicoproteínas vão auxiliar, obviamente, na recepção e na fusão desses vírus à superfície celular do hospedeiro, tá bom? Olha só como é que acontece a transmissão da raiva, né? A raiva basicamente ela é transmitida pela mordida de animais infectados. E a raiva ela tem dois ciclos, né? Ela tem um ciclo silvestre, tá? E um ciclo rural ou um ciclo também vamos chamar de ciclo urbano, tá bom? E também temos o ciclo aéreo. Como assim? Porque todos esses animais, tanto no ciclo silvestre, ó, animais silvestres como raposas, guaxinins, né? Alguns macacos também podem apresentar no ciclo aéreo os morcegos, né? Basicamente todos os transmissores, os vetores da raiva, eles são mamíferos, tá? Então, a gente tem um ciclo aéreo com os morcegos, o ciclo rural, né? Alguns animais de gado, né? Vaca, boi, cabra, enfim. E cavalos também podem ser portadores desse vírus. E no ciclo urbano, cães e gatos. Então, esses animais, uma vez infectados com o vírus, se eles morderem o ser humano, eles podem transmitir esse vírus para o ser humano. Porque o vírus basicamente se encontra na saliva desses animais, tá bom? Então, os principais sintomas, né? Tem diferentes sintomas, né? De acordo com o grau
de avanço dessa doença, né? Então, tanto em animais como em humanos vão ter alguns sintomas, mas os principais são dores de cabeça, dores musculares, né? Vai acompanhar paralisia ou tremor muscular, é porque esse vírus ele vai se estabelecer no tecido conjuntivo, no tecido muscular, dando essa paralisia, essas contrações involuntárias, né? Ou até dificuldade de andar, e por fim vai influenciar no sistema nervoso, né? Porque vai trazer diferentes ações comportamentais no seu portador. Existem alguns casos de raiva intensa, né, mais avançada, severa, que, por exemplo, no ser humano pode causar crises convulsivas, ou seja, a pessoa fica convulsivando, né, você fica com um comportamento meio estranho, assim, por isso que a pessoa correlaciona aquela coisa da raiva com agressividade, né, com você ficar agitado, porque a predação, né, do vírus no sistema nervoso causa essa alteração, tá bom? Então a gente tem diferentes comportamentos, tá? Mudanças sutis de comportamento nos gatos, por exemplo, agressividade nos cães, salivação excessiva, né? Porque o vírus está lá parasitando as glândulas salivárias e aí está aumentando a sua atividade de salivação, tá bom? Então esses são os principais sintomas que podem ser apresentados no portador da raiva. Além de fadiga, febre, alucinações devido à influência do sistema nervoso, náuseas e também vômitos, tá? A profilaxia, a gente conhece, existe uma grande campanha de vacinação contra a raiva dos animais, né? Os animais domésticos e também os rurais, eles são vacinados contra a raiva. E também existe o soro contra a raiva. Lembra que a gente falou de imunização ativa e passiva? Né? Tanto na vacinação, a gente está fazendo uma imunização ativa, está ativando o sistema imunológico do indivíduo. Já na imunização passiva, aqui com o soro ou a imunoglobulina contra o vírus da raiva, o vírus rábico, né, ele vai ser anticorpos já pronto contra esse vírus. Ou seja, é uma medida mais rápida. Se o indivíduo for mordido por um animal selvagem, por exemplo, um animal que claramente possa estar contaminado com a raiva, o mais recomendado é que ele receba essa dose da imunoglobulina, seja de anticorpos contra esse vírus, que já é uma resposta mais rápida. Porém, é uma resposta passiva, porque não está induzindo o sistema imunológico do indivíduo a desenvolver anticorpos contra aquele vírus. Ele já está recebendo os anticorpos prontos que vão combater o vírus da raiva, tá bom? Pronto, mais uma doença, né? A famosa dengue, né? É causada por um flavivírus. Esses flavivírus são também chamados de arbovírus. Arbovírus é um vírus que é transmitido por um artrópode, ou seja, por um inseto, tá bom? O vírus da dengue, ele é um vírus de cadeia simples de RNA positivo e ele tem um envelope, com diferentes proteínas, tá bom? Aqui, em amarelo e em laranja, é chamado de proteína M, proteína E, fazendo toda essa cápsula proteica aqui, esse envelope proteico, tá? Com o capsídeo mais interno. E a gente tem diferentes tipos de dengue, né? O dengue 1, 2, 3 e 4, o dengue vírus, tá? Por quê? Porque essas proteínas do seu envelope, elas se modificam bastante, né? Então podem causar diferentes tipos de dengue, tá bom? A principal forma de transmissão a gente conhece, né, classicamente transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, mas não só o aegypti, tá? O albopictus, o Aedes albopictus também pode ser um vetor do vírus da dengue. Então a gente considera o gênero Aedes como um todo. Tá? E como é que ocorre essa transmissão? Né? Basicamente vai ser um mosquito fêmea, né, que uma vez que ela pica o indivíduo portador desse vírus, ela pode sugar o sangue com o vírus e assim levar esse vírus para outra pessoa, certo? E uma vez uma fêmea já contaminada com o vírus, né? O vírus ele se localiza nas glândulas salivares desse inseto, ela vai liberar os vírus na corrente sanguínea do indivíduo. Esses vírus vão se reproduzir nos glóbulos brancos, tá? E glóbulos vermelhos também do sistema imunológico, e assim fazendo com que seja diminuída a resposta imunológica do indivíduo, fazendo com que ele tenha várias dores, né? Sinta inflamação, náuseas, febre alta, né, devido à alta atividade metabólica no sistema circulatório, tá bom? Então, tudo isso vai ser
causado pelo vírus da dengue por ele estar se reproduzindo nas células do sistema imunológico, tá bom? Os principais sintomas é febre, dor no abdômen, dor nas juntas, né? Em todo o corpo, assim, manchas na pele, em alguns casos aparecem manchas avermelhadas na pele, dor de cabeça também intensa, em alguns casos diarreia e náuseas e vômitos. Mas a gente conhece dois tipos de dengue, né? A dengue clássica, que tem esses sintomas, e também tem a dengue hemorrágica, que vai ter um pouco de todos esses sintomas, né? Mas também vai aparecer principalmente um sangramento, por isso que chama-se de dengue hemorrágica. Sangramento na boca, na gengiva, no nariz e em outras mucosas, tá bom? Então a pessoa vai ter essas características de boca seca, vai se sentir cansado devido à hemorragia, né? Pulso fraco, certo? Fortes dores abdominais, né? Não vai ser semelhante a uma cólica, mas vai ser uma dor muito forte devido às atividades hemorrágicas que está sendo desencadeada nesse indivíduo portador de dengue hemorrágica. Tá? Então, por isso que ela é de certa forma mais severa, porque traz um quadro mais complicado para esse indivíduo, tá bom? E a principal profilaxia, gente, a principal medida profilática, com certeza é combater o mosquito da dengue, né? O mosquito vetor, né? O do gênero Aedes. A gente sabe de todos esses processos, né? De evitar deixar água parada, não deixar acumular água, né? Em recipientes, manter eles sempre limpos, né? Contribuir, né? Com o combate periódico que os órgãos de saúde eles promovem, né, fiscalizando os ambientes. Então receba bem o agente de saúde e contribua com o trabalho dele, porque ele está ali para evitar de fato que a dengue ela se propague, porque a dengue ela não tem vacina. Né? A gente já comentou sobre isso, que a dengue não tem vacina. E a única vacina é a sua ação, ou seja, combatendo o mosquito vetor. Tá bom? Embora que o indivíduo portador da dengue, uma vez que ele tenha dengue, né, ele pode criar anticorpos que resistam àquele vírus, mas o vírus ele pode se modificar, né? E assim, ou a pessoa pode se infectar com outra variação do dengue vírus, né? A gente viu que tem 4, então um anticorpo talvez não sirva para o outro, certo? Então por isso que é importante sempre prevenir para evitar a reincidência da doença, tá bom? Gente, febre amarela, né, também é causado por um flavivírus, ó, semelhante ao vírus da dengue. Ele é um vírus de RNA positivo, tá bom? De cadeia simples também, e ele tem essa proteína E e a proteína M semelhante ao vírus da dengue, tá bom? Mas a febre amarela, ela tem outros vetores, não só o Aedes aegypti. Ela pode ser transmitida pelo Aedes aegypti também, tá? Mas ele tem outro vetor, que é o hemagogos, é um outro tipo de mosquito, tá bom? E a febre amarela vai ter o seu ciclo silvestre e o ciclo urbano. Olha só como acontece, né? Um mosquito que esteja portando o vírus, né, pois ele é o vetor, ele pode, por exemplo, contaminar um animal, né, picar um macaco, por exemplo, e fazer com que esse macaco fique contaminado. E se outro mosquito picar ele, por exemplo, esse macaco entrar em contato com uma pessoa ou até estar próximo do ambiente que uma pessoa vive, e esse mosquito servir de vetor do macaco para o ser humano, ela pode transmitir o vírus para o ser humano. Né? Então, por exemplo, um macaco contaminado pela doença é picado pelo mosquito hemagogo. Então, o mosquito é contaminado e passa a carregar o vírus. Então, uma pessoa que não é vacinada pela febre amarela, né? A gente já está vendo que a febre amarela tem vacina. Tá? Se essa pessoa for para uma área silvestre, ela pode ser picada, né? Pelo o ciclo hemagogos e pelo mosquito hemagogo, e assim importar o vírus da febre amarela. Uma vez que esse indivíduo vá para a área urbana, ela carrega o vírus em si, e o Aedes aegypti, que está lá na zona urbana, pode servir como vetor, picando esse indivíduo, né, e carregando o vírus e passando a levar para outras pessoas, tá bom? Então é importante a gente entender esse ciclo da febre amarela, porque muitas pessoas em uma certa época, culpou bastante os macacos, porque os macacos eles estavam com alta incidência tinha alta quantidade do vírus da febre amarela. Só que o macaco ele não é o transmissor, né? Ele é tanto vítima quanto nós. Quem transmite o vírus é apenas um mosquito. Então, se a gente não tiver um mosquito, a gente não tem a transmissão da febre amarela, tá? Então é importante sempre combater o mosquito. Então, diferentes sintomas da febre amarela, a gente vai ter, né, hemorragias, né, semelhante à dengue hemorrágica,
febres, calafrios, que são os sintomas da febre, né, que a gente está aumentando a temperatura do nosso corpo, está perdendo calor, então a gente sente frio, dor de cabeça e dor geral no corpo, náuseas e vômitos, fraqueza, né, fadiga. E também, gente, vai ter um quadro chamado de icterícia, tá? Que vai dar um aspecto meio amarelado às mucosas e ao corpo em geral. Por isso que se chama febre amarela. Por que é isso? Porque as células elas vão destruir, né, as células do sangue, principalmente as células vermelhas, né, o vírus da febre amarela. E esse pigmento das células vermelhas, a hemoglobina, ela é transformada em bilirrubina, que é um pigmento amarelado. Então essa bilirrubina fica se acumulando no corpo e dá esse quadro de icterícia, que é um quadro de meio que a pessoa está bem amarelada, tá bom? Profilaxia, semelhante à dengue, combater, né, o inseto, mas também existe vacina contra a febre amarela, muito importante também ser tomada, principalmente quando a pessoa vai viajar para regiões que tenha altos índices de febre amarela, né, seja uma região endêmica da febre amarela, por exemplo, como a Amazônia, a África subsaariana, tá bom? Todas essas doenças semelhantes à malária, elas acontecem nessas regiões, tá? Agora vamos falar sobre o condiloma acuminado, também chamado de verruga genital. Gente, nessa parte aqui vai ter algumas imagens fortes, certo? Mas é importante para a gente entender. Pessoal, nesse caso aqui, ó, o causador vai ser o papilomavírus. Essa verruga genital também é chamada de HPV, tá? O Human Papilloma Virus, tá? O vírus do papiloma humano. Esse vírus ele é formado por uma dupla cadeia de RNA, tá vendo? Perdão, de DNA. O DNA ele é formado por duas cadeias. Já é um DNA em hélice, né, envolvido por proteínas histonas. E esse vírus apenas apresenta um capsídeo proteico externo. Ó. Ele não é envelopado, não apresenta envelope lipídico, tá bom? Só apresenta cápsula com seu DNA dupla fita internamente. A transmissão do HPV ela é basicamente transmitida por contato sexual, porque ela é uma doença sexualmente transmissível. Então, a principal forma de transmitir é pelo contato sexual com pessoa portadora desse vírus, tá bom? Quais os principais sintomas? Prepara que são imagens fortes. Os principais sintomas, né, é o aparecimento dessas verrugas genitais, tá? Ou não só na região genital, mas pode aparecer em todo o corpo, porque um papiloma, o nome papiloma é o nome que se dá à verruga, tá? Então, o vírus do papiloma humano é que causa verrugas. Essas verrugas vão aparecer principalmente na região genital, tanto masculino quanto feminino, tá? E principalmente nessas regiões, os papilomas femininos eles podem levar a um quadro de câncer de colo de útero, né? Porque essas verrugas podem iniciar na região da vulva, né, região externa, e assim progredir para o interior do canal vaginal, alcançando o cólon do útero e assim causando esse câncer de colo do útero, que é diagnosticado com aquele exame que a gente conhece como o Papa Nicolau, que vai fazer a coleta de células da região do cólon do útero e vai observar a morfologia dessa célula. Quando as células aparecem assim, ó, diferentes, né, uma célula meio modificada, diferente das normais, já tem um quadro de câncer, tá? Pode aparecer verrugas na boca também devido ao contato por sexo oral, tá? E assim por diante. Então, a principal medida profilática, com certeza, é o uso de preservativos, né? E a higiene da pessoa também, evitar contato com pessoa que tenha o vírus ou tenha sinais de papiloma na sua genitália, né? Evitando assim que você adquira esse vírus, tá bom? Mas o HPV também apresenta vacina, é importante as pessoas se vacinarem, tá? Para que se previnam de desenvolver essa doença, tá bom? Agora vamos falar sobre a hepatite. A hepatite, existem vários tipos de hepatite, né? A gente conhece a hepatite A, B, C e também existe a hepatite D e algumas classificam como hepatite E e F, mas vamos falar dessas três hepatites, tá? A hepatite A B e a C. Elas são um pouco parecidas entre si, né? Mas cada um vai ter um estágio mais avançado da hepatite, né? O vírus da hepatite A é um vírus de RNA, tá?
O da hepatite B, ele é um vírus de RNA, mas ele é parcialmente dupla fita, ó, tem uma parte de DNA dupla fita, perdão, ele é um vírus de DNA de dupla fita e uma parte e fita simples da outra. E a partir desse DNA, ele vai ser um DNA positivo, né, que já vai servir para transcrição para um RNA também positivo. Ele é um vírus envelopado aqui, tá bom? Por fora do seu capsídeo. Já o vírus de hepatite A não tem envelope, ó, ele tem apenas o capsídeo proteico, certo? E aqui o vírus de hepatite C, ele é um vírus envelopado, tá? Com o seu capsídeo e o RNA internamente. Então, cada um tem a sua característica para a gente identificar qual é o vírus causador dessa hepatite. A principal característica da hepatite é ela infectar o fígado, né? Porque esse vírus ele vai migrar pelas células do sangue, né? Até o fígado e vai causar a destruição dos hepatócitos, que são as células do fígado, tá bom? Então é importante que se haja o diagnóstico desse fígado, a análise desse fígado para saber em qual etapa e qual é a hepatite que está causando. Por exemplo, a hepatite C é a hepatite mais grave, né? É o sintoma mais que traz, né, a maior destruição do fígado. Então, quando se vai diagnosticar um paciente, né, quando você aperta na região do fígado, ele já sente uma sensibilidade, né? E quando se tira um raio-x, por exemplo, ou se faz uma tomografia da região torácica, abdominal, vê que esse fígado está em tamanho desregular, ele já está atrofiando porque ele já está sendo degradado, tá bom? Então, os principais sintomas, né, das hepatites é o cansaço, a tontura, enjoo, vômito, dor abdominal principalmente, e também ele vai apresentar quadros de icterícia, né? A pele e olhos amarelados devido ao acúmulo de bilirrubina, que é um pigmento que é produzido no fígado, tá bom? Então as células do fígado são destruídas e assim liberados esses pigmentos. Vamos falar da AIDS. A AIDS a gente sabe que ele é um retrovírus, né? Uma característica marcante dos vírus da AIDS por serem retrovírus, tá? Porque apresenta uma transcriptase reversa. É um vírus que está lá envelopado, né, com o seu capsídeo interno e um vírus de RNA, por isso que ele vai apresentar a transcriptase reversa. Olha só que imagem bacana, aqui a gente tem uma célula do sistema imunológico e vários vírus HIV aqui tentando parasitar, né, predar, entrar nessa célula do sistema imunológico, tá? Então, como é a principal transmissão do vírus HIV, né? A gente tem que aprender isso, né? Vocês sabem bem tranquilo. HIV é o vírus da imunodeficiência humana. É o nome do vírus, né? E a AIDS é a doença, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida, certo? Então, a gente precisa diferenciar isso. E como é que é transmitida a AIDS? Basicamente, pelo contato sexual, sem preservativo, ou também pelo contato de sangue contaminado, né, como compartilhamento de seringas, mas também o HIV pode ser transmitido por meio da transmissão vertical, ou por meio da gestação e também na amamentação, certo, de um indivíduo para o outro. Outras maneiras não são capazes de transmitir, tá? Por exemplo, o beijo, o suor não transmite o HIV. Picada de inseto também não transmite, porque o vírus HIV não consegue sobreviver no inseto, como um vírus da febre amarela ou o vírus da dengue, por exemplo, consegue, tá? Não é transmitido pelo ar nem pelo espirro, tá? Porque eles não são vírus que se alojam nas vias aéreas, tá bom? Então, é importante a gente diferenciar esses métodos de transmissão. Como eu falei para vocês, o vírus HIV, ele é um vírus retrovírus que vai adentrar na célula, ele vai predar basicamente os linfócitos T, CD4. Esses linfócitos T são muito importantes para o sistema imunológico, porque é eles que diferenciam, eles apresentam, né, os antígenos bons e ruins aos nossos linfócitos e às nossas células fagocíticas para se produzir anticorpos, né, para se agir na fagocitose no combate contra as infecções. Então é importante que esse linfócito TCD4 esteja funcionando corretamente. Então, quando o vírus HIV ele parasita essa célula, acaba destruindo o linfócito T e assim a gente perde essa função.
tá bom? Então tem todo o processo aqui para vocês darem uma olhada com calma, né? Na infecção, o vírus coloca o seu RNA para dentro da célula, com a transcriptase reversa ocorre essa transcrição do DNA para um DNA, né? Esse DNA vai para o núcleo e se integra ao DNA da célula e assim inicia a transcrição de proteínas, né? Transcrição para RNAs, perdão, e esses RNAs mensageiros vão ser transcritos em proteína lá no retículo plasmático, formando novas estruturas virais, né? E novos RNAs virais para serem produzidos novos vírus e serem liberados da célula, tá bom? A AIDS possui tratamento, mas não cura, né? Não existe vacina para AIDS, por exemplo, existem coquetéis antirretrovirais, que são medicamentos, né, que evitam ou diminuem a proliferação dos retrovírus, tá bom? Então, esse medicamento é gratuitamente disponibilizado pelo SUS, né, pelo nosso Sistema Único de Saúde, e esses coquetéis eles podem dar uma sensação de falsa cura, né? A pessoa passa a não mais estar susceptível a nenhuma doença, porque a gente sabe que a AIDS ela é uma síndrome que você vai ficar doente de outras doenças, né? Por causa da depressão, da fragilidade do seu sistema imunológico, tá bom? Vírus da herpes, gente, ele é um vírus de dupla cadeia de DNA, certo? Um vírus envelopado também, tá? Chamado de HSV, certo? Herpes simples vírus do tipo 1. Existe o tipo 2 também, que esse é um herpes oral, né? Que dá na boca, mas também existe o tipo 2, que é o herpes genital, tá bom? A forma de transmissão, né, tanto o herpes labial ou herpes oral, pelo beijo, pelo compartilhamento de objetos como copo, talher, toalha, roupa. Tá? Você pode transmitir esse vírus, e também o herpes genital ele pode ser transmitido pelo contato com a ferida, né, ou com as marcas da herpes da pessoa, contato íntimo, ou também compartilhamento de roupas, principalmente roupas íntimas, né, e também de banheiros. Né? Então, no banheiro pode ser transmitido os vírus da herpes também, uma vez que a pessoa tem a herpes genital. Tá bom? Os principais características, né? Elas vão apresentar, os sintomas vão apresentar febres, infecções, estresse. Nas mulheres pode causar menstruação também, né? Desregular o ciclo. Pode ser causada todas essas características podem aparecer durante a herpes, ou também podem aparecer, essas características podem induzir, né, o vírus da herpes a se manifestar, porque algumas pessoas elas apresentam o vírus da herpes no seu corpo, mas não apresentam sintomas, tá? Então, esse vírus ele pode ficar atenuado, pode ficar adormecido no corpo da pessoa sem apresentar sintomas. E algumas causas podem fazer com que esses vírus ele seja ativado, né? Por exemplo, principalmente o estresse. Muitas pessoas são portadoras de herpes labial. Quando elas estão altamente estressadas, esses vírus da herpes podem vir a se ativar e aí aparecer as feridas, né? Aparecer as principais características da herpes, tá bom? Então, pode causar infecções, essas feridas podem causar infecções graves, até chegar a causar uma meningite e encefalite, tá bom? E o tratamento, existem pomadas, né, para ser utilizado no local das feridas da herpes, tá? Que melhora a sensação, mas a doença ela não vai ser totalmente curada, né? Porque a herpes ela não tem cura, ela tem apenas uma atenuação, uma diminuição, certo? Então, tem alguns medicamentos antivirais que diminuem a atividade desse vírus, tá? Mas ele pode ficar adormecido lá e voltar a ser ativado. Vírus da gripe, gente, estamos finalizando já, certo? É chamado do vírus influenza. Ele é um vírus de cadeia simples de RNA negativo. Então, ele tem que ser transcrito para RNA positivo para assim ser produzido suas proteínas. E nos vírus da gripe, gente, duas proteínas importantes no seu envelope, né? Aqui externo a gente tem a neuraminidase, essa proteína azul, e temos a hemaglutinina, que são proteínas vermelhas aqui representadas. Então, a neuraminidase, ela e a hemaglutinina, elas são proteínas que elas têm uma alta capacidade de mutação, ou seja, que elas se diferenciam bastante entre um vírus influenza e outro.
né? Então, essa diferença na disposição e na estrutura das proteínas que estão no envelope desses vírus são elas responsáveis por causar os diferentes tipos de vírus, diferentes tipos de gripes, né? Então a gente vê que várias pessoas elas apresentam gripes constantes. Mas a gente precisa diferenciar as gripes dos resfriados, certo? A gripe é aquela causada pelo vírus influenza, tá? O resfriado é causado por outro tipo de vírus, causado pelo rinovírus, né? E os sintomas são diferentes, né? Até os dias. Por exemplo, uma gripe, ela dura cerca de uma semana, né? E é até mais forte que um resfriado, que dura de 2 a 4 dias, né? Na gripe a gente apresenta febre alta, acima de 38 graus. No resfriado, apenas uma febre baixa, né? E também é menos comum. Algumas características, alguns sintomas são comuns, entre elas, como a tosse, a dor muscular e dor de cabeça, né? A gente vai ter, por exemplo, congestão nasal, né? Vai espirrar bastante, vai tossir, enfim. Mas algumas características, elas são diferentes, né, entre elas, que assim pode diferenciar, tá, de uma gripe para um resfriado. Tá? Por exemplo, no resfriado aqui, a gente tem a otite, dor na orelha, sinusite, bronquite ou doenças mais graves, né? E no resfriado, a gente tem apenas que pode causar a deficiência do sistema imunológico e também pode levar até um quadro de pneumonia. Tá bom? Então, a pessoa tem dor de garganta, tem coriza, tem irritação nos olhos e nos ouvidos na gripe, enquanto que no resfriado não apresenta isso, apresenta apenas congestão nasal, rouquidão e mal-estar, só pelo nosso resfriado, tá bom? A gente também ouviu falar, né, da gripe suína, né? Porque o que aconteceu com a gripe suína? Esse vírus influenza ele também tem uma alta capacidade de se modificar e de se combinar com outros vírus, né? O que aconteceu com a gripe aviária e a gripe suína? Os vírus influenzas que infectavam as aves e os suínos, eles se modificaram, se juntaram e assim conseguiram alcançar o ser humano, tá? Então, em 2009, teve esse surto de gripe suína, teve a gripe aviária também, porque esses vírus influenza ele tem uma alta capacidade de se modificar e combinar, né, os materiais genéticos de um vírus com outro, de um animal com outro, certo? Então, por isso que ele teve uma alta capacidade de virulência, né, uma alta capacidade de causar esse surto, a epidemia que teve de gripe suína e gripe aviária, porque não era um vírus conhecido pelo ser humano. Então, o ser humano não tinha, né, o sistema imunológico desenvolvido para esse vírus, tá bom? Então, só mostrando aqui, né, que o vírus H1N1 ele foi resultado de um novo vírus híbrido, né, contém RNA do vírus da gripe suína, da gripe aviária, também o vírus da gripe humana, e causou um novo vírus H1N1 que o ser humano não tinha a defesa contra esse vírus, por isso que teve esse surto, semelhante ao coronavírus que estamos passando atualmente, né? E dentre outras viroses, a gente tem a catapora, o sarampo, a varíola, a cachumba, né? Todos eles têm o seu vírus em comum, têm os seus sintomas em comum e as formas de contaminação e, consequentemente, as formas de evitar, né? E trago destaque aqui, ó, para o SARS, tá? É um síndrome aguda respiratória grave, tá? Aqui foi meio traduzido errado, né? Mas esse SARS ele é causado por um coronavírus, ele é uma síndrome respiratória grave, né? Esse coronavírus é um vírus de RNA positivo, certo? O que estamos passando agora é por um novo tipo de coronavírus, ou seja, existem diferentes coronavírus que vão causar essas síndromes respiratórias em diferentes mamíferos, tá? Então, o que aconteceu foi que alguns mamíferos da China eram portadores desse vírus e o ser humano, por consumir esses animais, né, eles passaram a adquirir esse vírus e o vírus modificou ao ponto de conseguir infectar o ser humano, né? Então, ele veio a causar esse surto de coronavírus porque o ser humano não conhecia esse tipo de coronavírus, né? O SARS-CoV-2. Então, por isso que está tendo um alto índice, porque ainda não tem a defesa, não tem ainda a vacina desenvolvida com eficácia de 100%, né, para que seja administrada já. E as principais características
dessa síndrome causada por coronavírus, né? É a febre, a tosse seca, a dispneia, ou seja, a dificuldade em respirar, a falta de ar, né? E a insuficiência respiratória. E é transmitido por gotículas, né? De saliva pelas vias respiratórias e também por objetos contaminados. Por isso que a gente evita tanto estar transitando na rua, estar compartilhando do mesmo ambiente, né? O isolamento social é a melhor forma de se transmitir. Tá bom, gente? Ufa, finalizamos esses 2 capítulos, né? Só para vocês relembrarem aí. Façam um exercício do capítulo 6 para a gente terminar essa parte de viroses e também lá no portal Eleva sobre as viroses HPV, o AIDS, a herpes, a hepatite e a gripe. Quem ainda não fez das outras, faça, tá? Que eu estou quantificando lá. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima aula amanhã, tá bom? Um abraço e até logo.